Muito bem, lição número 11, a parte de sábado, falando sobre lealdade total a Cristo. Como disse o escritor, o sacrifício de Jesus requer não nossos aplausos, mas nossa lealdade, não nossos cumprimentos, mas a nossa rendição a Ele. John Blanchard escreveu isso, é uma grande verdade. Jesus não quer aplausos, Jesus quer obediência, Jesus não quer cumprimentos, Ele quer nossa rendição e submissão ao seu Santo Espírito. O verso para memorizar, chamado de verso áureo, está em Efésios capítulo 6, verso 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os vossos servos, deixando de lado as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso Senhor que está no céu, e que com ele não há acepção de pessoa. Por isso, a Bíblia não pode ser adaptada aos costumes das pessoas durante todas as épocas. No Museu Americano apareceu ali em Nova York uma Bíblia condensada. Retiraram tudo que as pessoas não queriam que aparecesse. Aquilo que modernamente é chamado de contradição. E dos 1189 capítulos, restaram apenas 232. Eles arrancaram da Bíblia tudo que falavam sobre escravidão, tudo que falava sobre desordenança sexual, tudo que falava sobre a questão de casamento, tudo que falava sobre conduta que no nosso tempo é considerada normal. E por isso essa Bíblia ficou assim tão diminuída, uma verdadeira aberração. Pessoas adaptando a Bíblia para as suas conveniências assim de comportamento. Por isso, quando a Bíblia ela trata do problema da escravidão, ela encontra alguns obstáculos na mente de algumas pessoas. É sabido que alguns crentes têm pessoas em situação de escravidão, porque querem pagar menos impostos, porque querem ter mais lucro no caixa. Então, uma pessoa que vai pintar o prédio, que uma outra empresa ou uma empreiteira cobraria, por exemplo, 10 mil, se chega alguém da igreja necessitado, diz: eu cobro R$1.000 do senhor. Então, ele contrata essa pessoa para que pinte toda a empresa, a casa, por um valor mínimo possível. Por isso, significa trabalho do tipo de escravidão. E esses problemas particulares das pessoas não podem ser diminuídos assim diante do texto bíblico. Tanto é verdade que algumas autoridades eclesiásticas estão pensando em fazer uma revisão na Bíblia para que o texto bíblico se adapte àquilo que as pessoas estão querendo fazer. Por exemplo, muitas pessoas gostariam de tirar da Bíblia para contemporizar com a realidade do mundo, gostariam de tirar, por exemplo, textos bíblicos que falem sobre adultério, textos bíblicos que falam sobre a homossexualidade ou sobre o gênero, textos bíblicos que falam da adoração à imagem, textos que falam da guarda do sábado, tudo para adaptar o texto bíblico à sua realidade mesquinha e, por que não dizer, à sua realidade mental atrofiada. Porque esses assuntos tocam em algumas feridas que as pessoas não gostariam de ver expostas em nosso tempo. Muitos estão propondo uma revisão do texto bíblico, porque acham que, por exemplo, a história da criação é uma história da carochinha, que não podemos crer num tipo de verdade que fala que o ser humano comeu uma fruta e foi expulso do paraíso. Então tem que ter uma revisão para adaptar isso para a nossa realidade. E com isso as pessoas estão deixando ou querem diminuir aquilo que significa a vontade divina. No tempo do apóstolo Paulo, a questão sexual ela era muito discutida no comportamento dos cristãos. Havia, por exemplo, em Éfeso, situações em que o homem poderia fazer o que quisesse com suas mulheres, poderia se prostituir da forma que quisesse. Isso não era considerado nenhum tipo de anormalidade. Só que Paulo veio com uma verdade nova, dizendo que os cristãos não deveriam viver como gentios, mas deveriam ter uma vida, uma conduta agora regrada pela pessoa ou pela vida do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, na época de Paulo, tinham o problema da escravidão e alguns patrões matavam seus escravos sem nenhum tipo de restrição. Tanto que quando Filemão ele pressionou Onésimo, que era um escravo, Onésimo pegou alguns pertences de Filemão e fugiu para Roma. E acabou caindo ali no local onde Paulo estava preso, numa casa. E ali Paulo conduziu Onésimo ao Senhor Jesus e o mandou de volta para Filemão, escrevendo uma carta
para que Filemão o aceitasse como irmão em Cristo. Era comum a pessoa que tinha um escravo, o escravo fugisse, a pessoa ia simplesmente matava. Mas matava com uma certa restrição. Geralmente eles revendiam o escravo para não perder o dinheiro. O apóstolo Paulo mencionou a questão da escravidão numa intenção de que os cristãos, os que aceitavam Jesus, tivessem um comportamento diferente com aqueles que eles chamavam os seus servos. Havia um dono de fazenda que tinha muitos escravos. Era um bom homem, um homem de bom coração. E os escravos o amavam porque ele não maltratava os escravos. Um dia precisou de mais trabalhadores. Foi ao mercado de escravos e levou o seu escravo de maior confiança. Chegando lá, o escravo de confiança viu um senhor negro assentado num canto que era para ser vendido. Já estava envelhecido. Então aquele moço olhou aquele homem e disse: patrão, o senhor pode comprar aquele escravo? O patrão olhou e disse: mas ele já está velho, não vai nos servir, vai dar trabalho, por favor, senhor. Eu lhe peço que o senhor compre esse escravo. E então aquele homem aqueceu ao pensamento, ao pedido do escravo, e comprou aquele escravo já idoso. E comprou outros escravos também. Mas aquele idoso foi levado para a casa do escravo de confiança. E ele colocou ele em sua própria casa, arrumou uma cama para ele, dava comida para ele, colocava ele no sol, colocava ele na sombra. E um dia o patrão perguntou: eu tenho percebido, você cuida muito bem desse escravo idoso. Ele é seu pai? Disse: não, não é meu pai. É seu irmão? Também não, senhor. É algum parente seu? Nada meu, senhor. Então por que o senhor trata tão bem? O que ele é seu? O escravo disse: ele é meu maior inimigo. Como assim? Quando eu estava em minha terra, ele era o agente dos traficantes de escravos. Ele me prendeu, me raptou, me prendeu, eu era um adolescente e ele me vendeu para o mercado de escravos. Quando eu o vi no mercado, eu o reconheci na hora. Mas eu sou um crente em Jesus, eu devo fazer com ele o que Jesus nos ensinou, amar os inimigos e servir a Jesus. Por isso que eu pedi que o Senhor o comprasse, porque eu quero tratar dele bem, que eu quero que ele aceite Jesus. O patrão ficou impressionado com a forma daquele escravo tratar o seu maior inimigo, tratando como se fosse o seu próprio pai. Paulo escreveu aos crentes em Éfeso muitos conselhos sobre a questão dos escravos, sobre o valor das pessoas. E o capítulo 6 do livro de Efésios é um capítulo que trata sobre a questão da escravidão, trata sobre o relacionamento de pais e filhos, filhos e pais. Vai nos ensinar coisas preciosas durante essa semana. Deus nos abençoe. Precisamos aprender nessa semana como podemos ser leais a Cristo para valer, através do trato com as pessoas. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pelo sábado que estamos já terminando, pela lição de hoje, por aquilo que vamos estudar esta semana. Nos dê a bênção da compreensão, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, termine o sábado com Jesus e comece a semana com Ele. Deus te abençoe. Amém.